Muito bem, muito bom. Com a tua palavra aberta, abra aí no livro de Atos, capítulo 23. Em Atos, capítulo 23, Paulo está preso. Paulo chegou em Jerusalém, foi recebido até bem pelos irmãos da igreja, por Tiago, mas logo depois começou um tumulto no templo, e aí ele é preso, e agora ele vai se apresentar perante o Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal judaico da época. É o mesmo Sinédrio que acusou e condenou e clamou para que o Senhor Jesus fosse crucificado. Então tinha muita autoridade. E Paulo vai diante também desse Sinédrio. De certa forma, Paulo também tem a sua via crucis. Isto é, Paulo também tem que ir imitando a Cristo. Carrega e sofre e vive e vai ser também condenado. Eu acho até que Paulo, em algum momento, pensa, é aqui que eu vou parar, é aqui que eu vou morrer. Mas o Senhor Jesus tem outros planos para ele. E ele tem a mesma ousadia, a ousadia santa do seu Senhor Jesus Cristo. A mesma coragem, a mesma disposição. Então, eu queria ler com os irmãos aqui o capítulo 23 e principalmente nós vamos gastar um tempinho no versículo 11 e eu queria então ler do versículo 1 até o versículo 11. Está com a sua Bíblia aberta? Olha esse texto, olha os detalhes, presta atenção. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. O Paulo começa a dizer: tenho andado diante de Deus com boa consciência. Aí o sumo sacerdote fala assim, mete a mão na cara dele, porque esse cara é maluco, onde já se viu, fazendo essa bagunça toda, dizendo que anda em consciência. E deu-lhe uma burdoada na boca de Paulo. E Paulo, o sangue subiu, né? O sangue subiu. E aí disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Isso é um palavrão. Era um palavrão que Paulo tinha na boca. Chamou o cara de parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei manda agredir-me? Quer dizer, o sumo sacerdote cochichou no cara lá e falou assim, vai lá e dá um tapa nesse cara. Esse cara está falando asneira. Aí ele vai lá e dá uma burdoadona e o sangue subiu em Paulo. E Paulo chama o cara de parede branqueada. Esse é um palavrão. É um palavrão. Porque na verdade, uma ofensa. Diz que Deus há de ferir-te. Deus vai te castigar. Tá. E aí, alguém chega perto dele, versículo 4. O que estava ao seu lado disse: você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo, parece que o sangue baixou um pouquinho, e Paulo fala, não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote. Porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo faz logo uma meia-culpa. Eu acho interessante, né? Esse princípio de reconhecimento de autoridade. Uma autoridade que acaba de feri-lo. Mas ele disse, não, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito que eu não devo falar mal de uma autoridade do seu povo. Sabendo, a situação começou, o discurso começou ruim. O momento está difícil para Paulo. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e a outra parte de fariseus, exclamou, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus,
No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, surgiu assim uma grande discussão no ambiente. A multidão se dividiu, pois os saduceus, versículo 8, declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois porque me deste testemunho a meu porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então preste bem aqui que coisa, que reunião mais malucona, né? Paulo está preso e agora ele é levado diante do Sinédrio, porque o governador romano ele não está querendo entrar nessa celeuma aqui, ele não fez crime nenhum, vai lá para o Sinédrio, tá bom. Só que chega no Sinédrio, acontece aquele problema lá de Paulo falar e levar um tapa na cara, e ele solta ali um palavrão, chamando de parede branqueada, e dizendo que Deus ia ferir o cara, quer dizer, deu uma injuriada, subiu, o sangue de Paulo subiu. Paulo era bastante colérico, nessa hora, com a cara vermelhada, levou uma burdoada, perdeu, descontrolou, e aí fala isso. Mas ao mesmo tempo ele diz: desculpa, eu não sabia que era um sumo sacerdote, porque está escrito que eu não posso falar mal, que não se deve, que é proibido falar mal de uma autoridade do povo. Então o clima ficou ruim. E aí Paulo olhou e viu que o Sinédrio estava dividido. O que significa dividir? Naquela época, os judeus, isto é, o judaísmo, a religião judaica, tinha algumas correntes dentro do judaísmo. E aí tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes, tinha herodianos, tinha essênios. São seitas, ou melhor, são grupos, são pensamentos diferentes dentro do mesmo pacote. Judeus, porém pensavam de maneira muito, muito díspare. Os saduceus e os fariseus, eles eram opostos uns aos outros. Os saduceus, eles eram muito mais políticos, eles ficavam no Sinédrio, ou melhor, e eles ficavam assim no templo, eles praticamente dominavam o sacerdócio. Eles eram mais uma dominação, eles queriam mais a questão do poder. Em termos de doutrina, aqui no versículo 8, fica muito claro em termos do que um pensava e o que o outro pensava. O fariseu já era uma seita, não era seita, mas era, como é que eu posso dizer? Um grupo, né? E esse grupo era muito mais povão, muito mais Hassidins. Veio lá da época dos Macabeus e eles foram surgindo numa época que se levantou pessoas desejosas de viver em santidade, de obedecer a palavra, de praticar a lei, e eles queriam praticar de maneira muito zelosa. E só hoje, para nós, fariseu é sinônimo de hipócrita, né? De gente falsa, gente que fala uma coisa e faz outra. Mas a origem não é essa.
A origem era uma origem, até eu diria, boa, era um desejo de viver em santidade. Com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, foram ficando cada vez mais, eu diria, fariseus, no quesito, nesse quesito de aparência e de apenas de uma hipocrisia velada, do desejo e da tentativa de viver. Paulo, que era fariseu, e ele se identifica, Paulo dizia que quanto à justiça que há na lei, que ele era irrepreensível. Né? Havia aquele pensamento de que ele, na prática dos pensamentos, a partir da ótica do farisaica, ele era sem nenhuma repreensão. Não é? A ideia de se é possível guardar a lei. É impressionante isso. E Paulo, quando se converte, não é? Ele vai depois escrever que ele era o principal dos pecadores. Há uma diferença muito grande. Antes de ter Jesus, irrepreensível. O cara que achava o cara. Não, não era o único, muitos achavam. Quando se converte, descobre que é tão pecador e ele vai dizer: eu era o principal dos pecadores. Mesmo tendo uma aparência. Pois bem, esses dois grupos, essas duas seitas, vou usar essa expressão, eles tinham pensamentos teológicos muito diferentes. No versículo 8 diz lá: os saduceus declaram não haver ressurreição. Então, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam na existência de anjos. Os fariseus acreditavam na existência de anjos. Nem espírito e outras cositas mais. Então havia uma grande diferença entre esses dois grupos religiosos, judeus, judaizantes, politicamente opostos. Paulo percebe que o grupo era dividido entre saduceus e fariseus. Paulo também percebe que ele não começou bem, já começou apanhando do sumo sacerdote. Quer dizer, se ele começa apanhando daquele que haveria de julgar, ele vai dizer, a situação estava ruim para ele. E aí ele já percebe isso. E aí ele fala isso. Olha, eu sou fariseu. E eu estou sendo acusado no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos. É por isso que eu estou sendo julgado. Quer dizer, ele levanta uma doutrina que é preciosa para os fariseus, que não é preciosa para os saduceus. Resultado, os dois grupos começaram a discutir entre si. E a briga foi tão grande que aí o comandante aqui da tropa, com medo do Paulo ser trucidade, vai lá e tira Paulo e leva para Fortaleza, que era eu diria, uma prisão especial, né? Um lugar onde ficava o exército romano, enfim, ele estava protegido porque, afinal de contas, ele também era um romano. Mas o que é fantástico aqui é o versículo 11, porque Paulo está preso. Paulo está arrebentado, está sem expectativa, e de repente ele tem a graça, a alegria de receber uma visita palpável, visível, cheirosa, uma presença do próprio Senhor Jesus. Mais uma vez, o Senhor Jesus se apresenta a ele e revela a ele. E aí diz o versículo 11, naquela noite, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que você chegue e faça isso lá em Roma. E eu aqui quero pensar na graça que é você ter Jesus próximo. A gente gosta muito, todos nós gostamos do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem um pedacinho no Salmo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte,
tu estás comigo. E aqui está se vendo isso fácil na vida dele, na vida de Paulo. Andando no vale. Capítulo 22, foi carregado, quase trucidado. Capítulo 23, apanha, então quase despedaçado. Vale da sombra e da morte. Há um mistério ali em volta dele. Lutas, barreiras, obstáculos. Apanhando. E aí, no meio disso, o Senhor Jesus se coloca do lado dele. O Senhor Jesus se coloca do lado dele. Cumpre-se de uma maneira pautável. Ele conosco. É nesses momentos que você e eu somos os mais sensíveis à presença dele, não é? É nos momentos mais difíceis da nossa vida que mais nós somos sensíveis à presença de Jesus. Às vezes, quando nós estamos muito felizes, alegres, tudo está dando certo, é festa, é empolgação. Às vezes a gente está tão empolgado e tanta festa, tanta coisa boa, tanto isso, aquilo, outro, que se brincar a gente não consegue perceber a presença do Senhor de uma maneira muito fácil. Eu não sei se isso é só comigo, não sei se talvez isso também seja com você. Mas quando a gente está no aperto, quando a gente está no deserto, quando a gente está assim na fortaleza, né, preso, atacado, tentando de todas as maneiras, sendo atacado, ludibriado, acusado de todas as formas, aí a gente está naquele momento completamente carente, não é? É o choro, é o jejum, é o clamor, é você dizer, Senhor, me dá um escape, é buscar a sua face de uma maneira com urgência. E é exatamente nesse momento que a gente é mais sensível à vontade do Senhor. Tem um texto, deixa o seu dedinho aí, em Atos capítulo 23, e vá a Coríntios, vá à segunda carta de Paulo aos Coríntios, e tem aqui no capítulo 1 um trecho maravilhoso que fala sobre por que às vezes Deus permite que a gente passe por sofrimentos, angústias, não é? Porque Paulo, o missionário, o pregador, não é nem a música que a Alice cantou, sou um missionáriozinho. Não, Paulo é um missionáriozão. Né? Paulo é o primeiro, aquele que está indo, vindo, cantando e sofrendo, mas agora ele está sofrendo, passando angústias terríveis, e ele recebe a presença consoladora do Senhor Jesus. Na segunda carta, ele escreve aqui no capítulo de número 1, versículo 3, se você está com a sua Bíblia aberta, olha, porque às vezes você pode estar passando momentos assim de solidão, preso numa fortaleza, angustiado, parece que não tem perspectiva. Quais as soluções para Paulo naquele momento? Deus nunca teve a obrigação de revelar para nós os detalhes da nossa existência. Deus nunca teve nenhuma dessas pretensões. Você pega a Bíblia de Gênesis até cá, ele não tem a obrigação de dizer, olha, vai acontecer isso, depois aquilo outro, você vai fazer isso, e aí você vai morrer de tosse. Não tem esse negócio. Não, para Abraão ele diz, sai da tua terra e da tua parentela, ponto. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando der, eu falo contigo. E ele saiu. E ele saiu. Quando Deus chama a Moisés, ele vai dizer para Moisés, olha, Moisés, meu povo está lá no Egito, vai lá e tira meu povo. Vai lá, tira meu povo? Como é que tira meu povo do Egito? Deus não falou para ele. Ele só disse, vai lá e tira meu povo. À medida que Moisés foi, e só foi porque Deus deu
esquentou a moringa, né? A sarça pegou fogo e o fogo quase pegou Moisés. Quer dizer, só na pressão que Moisés vai. Mas Moisés não tem um plano de Deus definido. Ele vai chegar no Egito e vai fazer 10 pragas, e aí depois vai abrir o mar, e depois. Não tem isso. Não tem isso, é passo a passo, é pedaço a pedaço, é momento a momento, desafio a desafio. Assim é o caminhar. Paulo, a mesma coisa. Paulo disse, eu sei que eu tenho que ir para Jerusalém, e eu quero, se possível, ir a Roma, eu quero. Mas eu sei que o que me aguarda em Jerusalém são sofrimentos, cadeias, eu não sei, mas eu estou pronto. Eu estou pronto para sofrer, eu estou pronto até para morrer por amor a Jesus. Eu estou pronto. E ele vai. E aí agora ele tem uma experiência ruim, quando é preso lá, estava lá fazendo lá o que manda a lei, para ver se o pessoal tratava ele melhor. Não deu certo. Ele é preso, quase apanha, espancado pra caramba. Aí depois ele vai no Sinédrio. Quando ele chega no Sinédrio, a primeira coisa que ele recebe é uma bolachada. Não tá bom para ele. E aí ele tá lá arrancado, tá lá preso, isolado. O que vai ser da minha vida? Talvez você possa estar passando momentos também tão difíceis. E o que é que vai ser da sua vida? E às vezes a gente está assim sem rumo, sem eira e nem beira. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios, né? Porque é nesses momentos que mais o Senhor se aproxima de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu estou com você, Ele está conosco. E aí diz aqui no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está lendo? Pega a tua Bíblia, filhão. Toma posse aí, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Por que ele escreve isso? Só porque ele foi consolado lá. Ele não está escrevendo uma coisa seca. Ele não está escrevendo uma coisa teórica. Ele não está falando de porque alguém falou, contou uma história. Ele está falando de coisa que ele foi vivendo. E ele está dizendo assim, ele é o Deus de toda consolação. Apanhou num dia, no outro dia apanhou de novo, tá tudo ruim, tá tudo negócio, o que pode ser da minha vida? Não sei o que pode ser da minha vida. E aí, mas ele vê que o Senhor vai ao encontro dele e o consola. E aí ele escreve depois, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, ele está escrevendo, colocando em prática, consolando a você e a mim com aquilo que ele recebeu lá. E o que ele recebeu? A presença de Jesus. Lucas não diz que Jesus, lá em Atos, conversando com Paulo, falou muita coisa. Não ficou falando abobrinha, não ficou batendo um longo papo. Não diz isso. Não diz que Jesus ficou conversando sobre amenidades. Não diz que Jesus ficou falando sobre as coisas corriqueiras e banais da vida. Não diz. Diz que ele chegou para Paulo e disse, coragem, coragem. Talvez era exatamente isso que Paulo estava naquele momento de angústia. É interessante quando estamos então nesses momentos de angústia, de ataques, o diabo que vem para matar, roubar e destruir, vem sobre nós exatamente para tirar de nós a alegria, tirar de nós a esperança, tirar de nós a convicção, a paz, de tal maneira que a gente se acovarde, de tal maneira que a gente fuja, de tal maneira que a gente desista, de tal maneira que a gente entre em depressão, em medo, angústia do inferno. E quantas vezes Paulo vai passar por isso? Angústias do inferno se apoderaram de mim. Davi escreve no Salmo, angústias do inferno se apoderaram de mim.
Quantas vezes, ô crente, a gente passa pela peneira. E não adianta você achar que não, porque Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, Satanás te requereu para peneirar. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Às vezes nós passamos pela peneira, pelo crivo, pela tribulação, pela provação, pela provocação, para que a nossa fé, uma vez provada, redunde em honra e glória na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus de toda consolação se coloca do lado de Saulo, de Paulo, apóstolo querido, naquela prisão e diz para ele: coragem, coragem. Jesus não disse para ele: Saulo, aguenta aí, porque amanhã eu vou entrar com provisão, vou entrar com habeas corpus e você vai ser livre da cadeia. Você vai ser livre da prisão. Olha, fica tranquilo, porque, entendeu? Quem anda comigo tem carro do ano, tem um apartamento na cobertura, entendeu? Fica tranquilo. Não, Jesus não fala nada disso. Jesus vem e diz para ele: coragem. E quando ele fala coragem, ele está dizendo: assim como você deu testemunho aqui, você vai dar em Roma. E o que ele está dizendo? Você vai ficar preso mais um tempão. E você sabe que é o Império Romano, é o César que vai colocar, de certa forma, uma guarda pretoriana, e ele vai ser conduzido por esses policiais, o top da academia, que vai levá-lo até Roma, escoltado, preso. Então, a palavra de Jesus para ele é: ó, calma, coragem. Do mesmo modo como deste testemunho, aguentou e resistiu e deu testemunho, importa que você faça isso lá em Roma. Alguns profetas passam momentos difíceis. Abacuque, quando ele diz: vou me colocar na torre de vigia, porque eu não estou entendendo como é que só usa um povo pior para disciplinar um povo que não é ruim, mas não é tão pior quanto esse povo aí. Como é que o senhor levanta os caldeus para disciplinar o povo judeu? Vou me colocar na torre de vigia e até saber a resposta. A resposta foi: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A resposta é: tá ruim, vai piorar. Tá ruim, tá difícil. Então, mas tenha coragem. Pastor, estou sendo atacado, eu estou com vontade de largar a igreja, largar o casamento, largar o cristianismo, largar, porque eu estou sem fôlego, eu estou sem força, largar o trabalho, estou querendo desanimar. Coragem, coragem. Mais na frente, quando Paulo está lá em Roma, preso de novo, Paulo vai escrever para Timóteo a segunda carta, quando Paulo sabe que vai morrer, está pertinho da morte. Aí ele escreve para Timóteo assim: Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives. Não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, mas reaviva. Bota isso para cima. Coragem. E aí ele diz lá, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Deus nos tem dado espírito de poder, amor e moderação. Coragem. Você não está só. Você pode estar passando momentos angustiosos, mas abre teu olho, olha em volta, olha com os olhos de fé, ouve a palavra, recebe essa palavra de visitação e coragem. Não tenha medo. Aliás, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo.
Ah, eu não sei como é que vai ser o amanhã já está nas mãos do Senhor. Ah, pastor, eu estou todo enrolado. Opa, coragem, dá testemunho de Jesus. Vive o Evangelho, seja um missionáriozinho, como cantou a Alice no início do nosso encontro aqui. Seja firme, permaneça inabalável. Permaneça dizendo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ah, mas a situação está difícil, está difícil. Ah, mas é que vai melhorar. Não, pode piorar. E aí o que fica? Coragem. É isso que o Senhor Jesus vem trazer consolo. E Paulo vai absorvendo isso e depois ele vai escrevendo isso para nós. Vai escrevendo para nos trazer o mesmo consolo que ele recebeu, para que a gente também transmita a outros. Então, quando você fica firme na presença do Senhor, você recebe o consolo, recebe visita do Senhor. Ah, mas o Senhor Jesus nunca apareceu para mim e ficou falando e falou para mim assim, coragem. Às vezes Jesus mandou tanta gente para falar para você. Porque aqui Paulo, em Coríntios, ele diz para que a gente possa consolar outros com o consolo que a gente recebeu. E quando a gente consola outros com o consolo que recebeu, porque alguém também nos consolou, esse outro não é nada mais do que um porta-voz de Jesus. É um consolo que vem dele para você e para mim. Então, nesta noite, eu queria dizer para você, coragem. Eu tenho para mim que eu nunca passei essa experiência que Paulo passou. Eu nunca parei lá no Sinédrio, eu nunca levei um negócio desse. Será que isso vai acontecer conosco? Não sei. Mas se acontecer, coragem. Coragem. Mas já passei pelo deserto, já passei por momentos que eu não gostaria de ter passado, mas é exatamente nesses lugares de deserto, nos lugares difíceis, é onde mais o consolo e o conforto do Senhor se torna palpável, visível, sentido, dá sentido à nossa vida. E a gente pode dizer, eu vi o Senhor estava comigo, o Senhor trouxe para mim consolo. Você sabe o que eu estou falando porque você já também foi consolado. E se você foi consolado, é para você botar para fora, é para você consolar outros, é para você ir atrás, é para você ajudar outros, é para você compartilhar com outros, é para você viver plenamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como você deu testemunho a respeito de mim em Jerusalém, eu quero que você vá até Roma e dê testemunho diante dos imperadores. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Paulo, fiel ali, em Jerusalém, diante de um sinédrio, podendo morrer, e agora é pouco. Então Deus manda ele para Roma, para diante do imperador, ele dar testemunho, preso, também podendo morrer. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas olha que glória você poder contar hoje, dizer assim, olha como Deus o visitou, Jesus esteve com ele, do lado dele, e disse, coragem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você seja fortalecido no poder da sua visitação. Não são as circunstâncias que devem determinar a seu caminhar e a sua vida. Não são os momentos difíceis, mas é nos momentos difíceis que o bom pastor caminha conosco. É o bom pastor anda do nosso lado. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ele passa conosco, ele está conosco, ele nos alenta a alma e ele diz para nós, coragem, coragem. Há ainda muita terra a ser conquistada. Levanta a sua cabeça. Dele não perdeu o controle. O Senhor Jesus reina, ele reina, e na mão dele está todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto. Aliás, tudo que respira deve louvar ao Senhor, porque nós só respiramos porque Ele concede a nós o ar para isso. Vem dele a vida, tudo. Nós respiramos por ele, nós vivemos por ele. Tudo é para ele, para a honra e glória do seu santo nome. Ele continua no controle, ele reina, ele está no trono e ele soberanamente diz para você,
coragem, mantenha o padrão, viva o Evangelho para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Coragem, coragem. Se você continuar lendo, eu espero que você continue lendo o capítulo 23. Quando amanheceu, lutas, um grupo de judeus fizeram uma maldição para si mesmos, se reuniram e disseram assim: nós seremos anátemas, amaldiçoados, porque nós não vamos comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Você já imaginou? Um grupo se reúne para fazer um juramento de se auto-punindo. Eles seriam amaldiçoados, perderiam a vida, a esperança, a religiosidade, perderia tudo. Anátema, maldito. Não comeriam, não beberiam, até matar Paulo. Coitados, morreram seco, né? Morreram sequinho, sequinho, sequinho. Não é à toa que maldição sem causa não se cumpre. Mas é impressionante como tem gente que, por causa de religiosidade, está disposto a matar e a fazer sofrer o outro. Continua lendo, porque o Senhor vai livrá-lo, porque Deus tem um plano. E enquanto os planos de Deus não se cumprirem na vida de Paulo, ninguém vai tocar. Você também é amado de Deus, e os planos de Deus que Ele tem para você, abra o teu ouvido, abra teu coração e diga: Senhor, eu quero cumprir cabalmente, completamente o ministério que o Senhor tem para mim. Que oração bonita. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, a história de Paulo é impressionante. É impressionante como o Senhor cuidou dele. E é impressionante como o Senhor tem prometido cuidar de cada um de nós. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. O Senhor tem plano, tem projetos, tem propósito para nossas vidas. Ó Deus, sustenta agora os teus filhos. Sustenta. Tira todo medo, toda dúvida. Tira toda insegurança. Visita-os agora com o poder do teu Espírito. O teu Espírito que é Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, moderação. Ó Deus, visita o teu povo e arranca toda a insegurança, todo o medo, todo o pavor noturno, toda insegurança, todas as fobias. Ó Deus, o teu povo foi achacado, foi atacado de todas as formas. Medo de morte, medo de vida, medo de ir, medo de ficar, medo de sair, medo de vir. Tem gente que tem medo de ir na igreja, Senhor, medo, vai andar na rua com medo, faz tudo com medo. Oh, papai, derrama, Senhor, tua graça e arranca todo o pavor. Vai dando sobriedade, mas tira todo o medo. Tira todo ataque, toda insegurança. Oh, fala ao coração de cada um. Coragem. Porque o Deus Todo-Poderoso é que zela por nós, é que está conosco. Assim como foi com Paulo, assim também é conosco. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Abençoa o teu povo. Abençoa as nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, quero orar pelos aniversariantes, de uma maneira muito especial por Ana Maria, que completa mais um ano de vida nesse dia. Quero pedir que ela seja cheia da tua graça, cheia de coragem no Senhor Jesus, cheia de santidade, de amor, de equilíbrio, de moderação, porque é cheia do teu Espírito Santo. Cuida das nossas vidas, cuida da nossa casa, assim clamamos no nome do Senhor. Amém. Amém. Amém, amados. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te capacite. E eu diria, levanta a sua cabeça. Coragem. Deus está aí contigo.
Deus está com você. Anda, levanta, não pare, não pare. Há muita terra a ser conquistada. Beijo no coração, ore por nós e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.